Bom, pessoal, vamos iniciar o nosso estudo sobre probabilidade. Nessa aula, a gente vai conhecer a definição de probabilidade e quais são esses conceitos introdutórios que são extremamente primordiais para que a gente possa calcular a probabilidade de ocorrer um evento, tá certo? Então, a probabilidade é uma parte da matemática que vai estudar os experimentos aleatórios, tá certo? Imagine que você vai jogar uma moeda para cima. Okay? Quando você lança a moeda, você consegue saber o que pode acontecer. Eu sei que pode cair virada face da cara ou pode cair virada face da coroa. Mas antes que a moeda caia, eu não consigo prever exatamente qual é o resultado. Eu não consigo ter certeza se vai cair na cara ou na coroa. Eu posso até acertar. Da primeira vez, vai cair cara, e caiu cara. Mas se você repetir esse elemento várias vezes, infinitas vezes, assim digamos, você sempre vai acertar? Não, né? Vai chegar um momento que provavelmente você vai errar, se vai ser cara ou coroa. Porque esse é um experimento que você não consegue prever exatamente qual é o resultado antes que ele aconteça, né? Isso é o que nós chamamos de experimento aleatório, que é o objeto de estudo da probabilidade. Nós vamos estudar nessa aula, como eu mencionei anteriormente, o experimento aleatório, o espaço amostral e o evento. São os três elementos básicos para que a gente saiba calcular a probabilidade, principalmente o espaço amostral e o evento. O experimento aleatório é mais para a gente ter uma visão geral de quais são os objetos de estudo da probabilidade. Mas para calcular de fato, nós vamos precisar sempre do espaço amostral e sempre do evento, tá certo? Então vamos lá. Então, o experimento aleatório é qualquer experimento que eu não conheço, eu não consigo prever qual é o resultado exato que vai acontecer antes que ele aconteça, tá certo? Vamos ver alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil de entender quais são esses experimentos que a probabilidade vai estudar. Olha aí o primeiro exemplo. Imagine que você está vindo do supermercado com uma sacola, não é transparente, você não consegue identificar exatamente quais são os objetos que estão lá dentro. Mas você sabe que dentro dessa sacola só tem maçãs verdes e maçãs vermelhas. Não tem outro tipo de fruta aí dentro. Então, você sabe que tem maçãs verdes e tem vermelhas. Se eu peço para você tirar sem olhar uma maçã de dentro da sacola, você pode me garantir que vai sair ou uma verde ou uma vermelha. Mas você não consegue prever exatamente qual é a que vai sair antes de você retirar. Ou seja, você sabe quais são os possíveis resultados, mas você não sabe o que vai acontecer. Isso é um experimento aleatório. Você não consegue prever qual é o resultado final antes que ele aconteça. Tá certo? Vamos ver outros exemplos. Imagine que você jogou um dado. Você sabe que quando você joga um dado comum, né, não viciado, né, não tem já cair para nenhum lado, só pode sair os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas antes que ele caia, você não consegue prever quais são os resultados. Pode cair o 1, pode cair o 2, pode cair o 3, pode cair o... enfim, pode cair qualquer um dos números. Você não sabe exatamente qual é o resultado que vai sair. Isso é um experimento aleatório, ok? Acertar os 6 números da Mega Sena. Então, na Mega Sena tem todas as dezenas lá que você pode escolher, né? Você escolhe 6. Você sabe que tem que sair uma daquelas que está naquele quadrinho de opções que você tem. Mas você não sabe exatamente quais são as 6 que vão sair. Porque se a gente soubesse, estaríamos milionários, né? Então, a probabilidade, ela estuda justamente esses experimentos. Que eu não sei, de fato, qual é o resultado final. O que nós vamos fazer é aprender a calcular a probabilidade desses resultados acontecerem, certo? Imagine que você tem um baralho. O baralho tem 52 cartas. Eu vou tirar uma carta do baralho. Pode sair um mais, pode sair um rei, uma dama, pode sair um 8, um 7, enfim. Pode sair uma série de números. Eu sei que vai sair uma das 52, mas eu não sei qual carta vai sair, tá certo? Isso é um experimento aleatório. Então, todos esses exemplos de experimento aleatório serão os nossos objetos de estudos na probabilidade, tá certo? Agora a gente vai aprender os dois elementos que são necessários para calcular a probabilidade, tá certo? Muita atenção nesses dois elementos. Se não entender, pausa o vídeo, tenta ouvir novamente, vá tirando as dúvidas pelo Classroom ou pelo WhatsApp, tá certo? Então, o que é um espaço amostral? Um espaço amostral, olha a palavrinha que está em destaque aqui, ó, é o conjunto de todas as possibilidades de um experimento aleatório.
Bom, eu já sei que se eu estou estudando probabilidade, tudo que eu vou estudar agora é experimento aleatório. Eu não preciso mais ficar identificando. Agora eu vou aprender a identificar o que é espaço amostral e evento. Então, o espaço amostral é o conjunto de tudo que pode acontecer. De tudo. Esse espaço amostral, eu vou usar a mesma representação que está no livro didático de vocês. O espaço amostral está representado pela letra ômega, é uma letra do alfabeto grego, que é essa ferradurazinha aqui que está aparecendo, certo? Alguns livros gostam de colocar S, né, em espaço amostral, mas fica a critério de vocês. Eu vou usar a mesma nomenclatura do livro didático para não surgir dúvida na hora dos exercícios, certo? Então, o que é o espaço amostral representado por esse ômega? Quando ele pediu o espaço amostral, eu vou escrever todas as possibilidades, tudo o que pode acontecer. Como assim, Vanessa? Vamos ver isso num exemplo. Vamos analisar alguns experimentos aleatórios e vamos aprender a identificar o espaço amostral. Imagine que o experimento aleatório é jogar um dado e observar a sua face. Então, você jogou um dado. Isso é um experimento aleatório, certo? Agora, ele está pedindo você identificar o espaço amostral. O espaço amostral é representado pelo ômega e é o conjunto de tudo que pode acontecer, de todas as possibilidades. Quando você joga um dado, o que pode acontecer? Quais são os números que pode cair? Pode cair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só isso. Esse é o conjunto de todas as possibilidades do que pode acontecer, que é o que eu chamo de espaço amostral. Só isso. Ok? Vamos ver outros exemplos. Esse aqui, ó. Exemplo 2. Eu joguei uma moeda e vou olhar qual é a face que caiu. Okay? Jogar a moeda é um experimento aleatório. Eu não sei o que vai acontecer de fato, mas o que é que pode acontecer? Quais são todas as possibilidades? Bom, se eu estou jogando só uma moeda, para não ficar repetindo o nome toda hora, eu vou chamar o cara de K e o C de coroa, mas se você quiser escrever, não tem problema. Quando eu jogo uma moeda, o que pode cair? Bom, pode cair cara, que eu estou representando pelo K, tá aqui, e pode cair o C, que é a coroa, que eu estou representando pelo C. Só pode acontecer essas duas coisas, ou cai cara, ou cai coroa. Então, esse é o conjunto de todas as possibilidades desse experimento aleatório. Então, toda vez que você tiver um problema de probabilidade, você vai primeiro identificar o que é esse espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de tudo que pode acontecer, tá certo? Vamos ver mais exemplos. Uma urna contém 20 bolinhas numeradas de 1 a 20. Então, tem uma urna que tem as bolinhas numeradas de 1 a 20. Deixa você escolher uma. Então, imagine que você vai tirar uma bolinha lá de dentro. Qual é o conjunto de tudo que pode acontecer? Quais são os números que podem vir escritos nessa bolinha que você retirou? Bom, lá dentro da urna tem 20 bolinhas e elas estão numeradas de 1 a 20. Então, quais são os números que podem sair quando você tirar a bolinha? Pode sair de 1 até 20. Pode sair o 1, pode sair o 2, pode sair o 3, o 4, o 5. Para não ficar escrevendo, você pode colocar reticências 19 e 20, tá certo? Para você não escrever todos os números aqui. Mas se você quiser escrever, também não tem problema, tá bom? Lembrando que o espaço amostral é sempre representado por essa letra do alfabeto grego ômega, para ficar mais claro, para a gente associar com os exercícios do livro didático, tá certo? Caso você vá estudar em outras fontes, é comum também representar pela letra S, tá certo? Vamos resolver mais alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo muito importante, porque aparece bastante quando você vai calcular a probabilidade. Ele está querendo saber qual é o espaço amostral no lançamento simultâneo, quer dizer, ao mesmo tempo, de dois dados. Então, você não está jogando um dado, você está jogando dois dados. Aí, quais são os conjuntos que podem aparecer nas faces? Por exemplo, você jogou dois dados, pode ter saído 1 no primeiro dado e pode ter saído 2 no segundo dado. Então, saiu 1, 2. Pode ter saído 3 no primeiro dado e pode ter saído 4 no segundo dado. Então, saiu 3, 4. Então, perceba que você não está analisando só um dado, você está analisando dois dados. Por isso que eu tenho que pensar sempre no parzinho. Então, qual é o conjunto que de tudo pode acontecer? Qual são o conjunto de todas as possibilidades, melhor falando? Então, pode sair 1 no primeiro e 1 no segundo, formando o parzinho 1 e 1. Pode sair 1 no primeiro e 2 no segundo, formando o parzinho 1 e 2. Pode sair 1 e 3, formando o par 1, 3.
1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, pode sair 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, até que pode sair o 6 e 6. Então, esse é o conjunto de todas as possibilidades do que pode acontecer quando eu jogo dois dados. Por que não só é dizer, Vanessa, que vai de 1 a 6 o primeiro dado e o segundo vai de 1 a 6? Porque eu não estou analisando um dado separado e o outro dado separado. Eu estou analisando o que pode acontecer nos dois dados. Juntando os números dos dois dados, eu estou formando pares, né? Então, esses pares são o conjunto de tudo que pode acontecer. E tudo que pode acontecer é do 1, 1 até o 6, 6, tá certo? Se você está com dúvida nesse espaço amostral, você para um pouquinho o vídeo, tenta desenhar aí um dado, um cubozinho no seu caderno, fecha com cola, coloca lá as marquinhas do número 1, 2, 3 e vai jogando dois dados. E vai percebendo que todos os pares que você está obtendo aí estão contidos nesse espaço amostral que eu escrevi. Tá certo? Então, toda vez que a questão falar no lançamento simultâneo de dois dados, o meu espaço amostral são 36 elementos, que começam do 1, 1 e vai até o 6, 6, tá certo? Outro exemplo, vamos determinar quem é o espaço amostral quando eu quero escolher um divisor do número 30. O que é divisor de um número? São todos os números que dividem o 30 e não deixam o resto, ou melhor, deixam o resto zero, né? São aqueles que dá exatamente para dividir. Então, eu vou pensando, ó, o 1 é divisor de 30? Se eu dividir 30 por 1, dá certo? Dá. 30 por 1 é 30. Então, o 1 é divisor. O 2, 30 dá para dividir por 2? Dá sim. 30 por 2 dá 15. Então, o 2 é divisor. 30 dá para dividir por 3? Dá. 30 dá para dividir por 4? Não. Não dá exatamente. Vai dar um número decimal, vai dar um número com vírgula. Então, o 4 não é divisor de 30. Então, não coloco o 4. Então, quem são os divisores de 30? É o número 1, o número 2, o número 3, o número 5, o número 6, o número 10, o número 15 e o número 30, né? Esses são todos os divisores do número 30, tá certo? Lembrando que o menor divisor de um número é sempre 1 e o maior divisor de um número sempre é ele mesmo, tá certo? Então, se eu pedisse para você escrever quem são os divisores de 40, o primeiro número seria o 1 e o último seria o 40, tá certo? E os outros seriam os números que dá para dividir exatamente eles, deixando o resto zero, ou seja, não sobra resto, tá bom? Não vai dar número com vírgula, como a gente diz, ok? O exemplo 6, aí eu quero saber os múltiplos de 7 menor do que 63. Então, eu tenho que olhar lá na tabuada do 7, porque os múltiplos são os carinhas da tabuada. Quem são os números que podem acontecer, sendo que eu quero tem que ser menor do que 63. Então, pega a tabuada do 7. Olha para a tabuada do 7, você vai tirar todos os números da tabuada do 7, todas as respostas, desde que ele seja menor do que 63. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 0, 0. 28, 35, 49, 42. 42 é primeiro que o 49. E depois o 56. Todos esses números estão na tabuada do 7 e são menores do que 63, tá certo? Então, o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades, é tudo que pode acontecer. Perceba que eu não estou escolhendo nada, eu só estou dizendo o que pode acontecer. Isso é o que nós chamamos de espaço amostral, tá certo? Agora, nós vamos estudar a escolha, que é justamente o evento. O evento é um subconjunto do espaço amostral. O que é esse subconjunto, Vanessa? É algo que está lá dentro do espaço amostral. É algo que eu quero escolher. Para ficar mais fácil de entender, você pode associar da seguinte maneira. O experimento aleatório é aquilo que você não pode prever exatamente qual é o resultado final do que vai acontecer. Tudo que a gente vai estudar em probabilidade vai ser experimento aleatório. O espaço amostral é o conjunto de tudo que pode acontecer, são todas as possibilidades, e o evento é a escolha, é o que eu quero que aconteça, é o que eu desejo, tá certo? Vamos ver isso nas situações de problemas. A partir de agora, nós vamos sempre identificar o espaço amostral e o evento. O espaço amostral é representado pela letra ômega grega e o evento é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Pode ser A, B, C, D. Para associar com o nome evento, eu vou escrever o E, tá certo? Então,
ele está dando o seguinte problema. No lançamento de um dado, obter um número par. O que eu estou fazendo? Eu estou jogando um dado. É o meu experimento aleatório. Então, quando eu identifiquei o que eu estou fazendo, agora eu vou tirar o espaço amostral. O que é o espaço amostral? É tudo que pode acontecer. Quando eu joguei um dado para cima, o que pode acontecer? Quais são os números que podem cair? Pode cair o 1, pode cair o 2, pode cair o 3, o 4, o 5 e o 6. Isso é tudo que pode acontecer. É o meu espaço amostral. Aí agora, eu vou terminar de ler o problema. Eu joguei um dado e eu quero obter um número o quê? Par. Isso é o que eu quero, né? Eu quero obter um número par. Quem são os números pares que estão aqui dentro do espaço amostral? Quem são os números pares? 1 não é par, 3 não é par e 5 não é par. Os pares são 2, 4 e 6. Esse é o meu evento que eu representei pela letra E. Então, o meu evento, que é o que eu quero, é o 2, o 4 e o 6. É como se você estivesse brincando, ó. Vamos jogar um dado. Se cair par, eu ganho. Então, quais são os números que eu ganho? Eu ganho quando eu tiro 2, eu ganho quando eu tiro 4 e ganho quando eu tiro 6. Tá certo? Então, espaço amostral é tudo que pode acontecer e evento é o que eu quero que aconteça. Tá certo? Vanessa, nós não vamos calcular nada agora. Agora não. Na aula de hoje, a gente só precisa entender o que é espaço amostral e o que é evento. Tudo bem? Vamos ver outros exemplos. Bom, nesse exemplo, ele está pedindo o seguinte: no lançamento de 2 dados, ele quer obter soma dos dados menor do que 5. Então, o que eu estou fazendo? Qual é o meu experimento aleatório? É jogar 2 dados. Quando eu jogo 2 dados, o que pode acontecer? Qual é o conjunto de todas as possibilidades que nós chamamos de espaço amostral? O espaço amostral é aquele que a gente já viu no início da aula. São os conjuntos das possíveis respostas nos 2 dados, que começa no 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 e vai até o 6, 6. Isso é tudo que pode acontecer. Agora, o que é que eu quero? Que é o meu evento. Eu quero que a soma dos dados seja menor do que 5. Então, ele está pedindo para você somar esses 2 numerozinhos de cada parênteses e você só ganha o que você quer. É só quando você soma os 2 e dá um número menor do que 5. Então, como assim, Vanessa? Se eu somar 1 mais 1, 2. 2 é menor do que 5? É, então tá no meu evento. 1 e 2. 1 mais 2 dá 3. 3 é menor do que 5? É, então eu também escrevo no meu evento. 1 e 4. 1 e 4 dá 5. 5 é menor do que 5? Não, 5 não é menor do que 5. 5 é igual a 5. Então, ó, nem esse entra, nem esse entra e nem esse entra. Quais são os números que eu somo e dá um número menor do que 5? Ó, é o 1, 1, o 1, 2, que dá 3, o 1, 3, que dá 4, o 2, 1, que dá 3, o 2, 2, que dá 4 e o 3, 1, que dá 4. Todos os outros números fora esse, a soma dá igual ou maior do que 5. Então, o evento é o que eu quero. É o que eu faço para ganhar um jogo. Pode ser pensado assim também. Tá certo? É comum, principalmente quando o problema traz assim, muitos números, a questão sugerir como um recurso para resolver o que nós chamamos de evento complementar. É como se fosse mais fácil eu pensar no que eu não quero do que pensar no que eu quero, tá certo? Então, imagine que você tem um evento qualquer e o evento complementar vai ser representado por esse E com essa barra em cima, tá certo? O que é o evento E com essa barra em cima, que a gente chama de evento complementar? É aquele que eu não quero que aconteça. É o que eu não quero que você tire. É aquilo que me faz perder, tá certo? Mas, Vanessa, para que eu vou pensar isso se evento é justamente o que eu quero? Vamos pensar no seguinte problema. Imagine que eu peço para você escolher os números de 1 até 100. Pronto. E você só ganha se tirar 1, 2 ou 3. Então, os 3 números que você ganha é o 1, o 2 e o 3. E quais são os números que você perde? Todos os outros. Não é assim? Então, esse 1, 2, 3 é o evento. Do 4 até o 100 é o complementar. É o que não serve para você, tá certo? Vamos ver isso numa situação problema que fica bem mais fácil de entender. Ó. No lançamento de um dado, sabemos que o espaço amostral é composto de 6 eventos. Partindo desse lançamento, vamos considerar somente os eventos com os valores da face menores do que 5. Quem são os números do dado quando eu jogo do 1 ao 6 que são menores do que 5?
é o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, eu tenho 4 números aqui no meu evento. Então, o que é complementar? O que que falta? Quais são os números que eu não ganho? São os números que são maiores ou iguais a 5. Quem são os números maiores ou iguais a 5? É o 5 e o 6. Então, o evento é 1, 2, 3, 4. O complementar é 5 e 6. Desculpa, esse 5 aqui tá de enxerido, tá certo? Ó, o evento é só 1, 2, 3, 4, que são os menores do que 5. E o complementar é 5 e 6. O complementar, o próprio nome já diz, é o que complementa, é o que falta, é o que está faltando, tá certo? Eu acho mais fácil, geralmente quando a gente está estudando, pensar assim, que o evento é o que eu quero que aconteça. E o complementar é aquilo que eu não quero. O evento é o que eu ganho, o complementar é o que eu perco, tá certo? Bom, gente, essa é a aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que é um evento, um espaço amostral, principalmente, que o espaço amostral é tudo o que pode acontecer e o evento é aquilo que eu quero que aconteça, tá certo? Eu não tô deixando nenhum exercício proposto nessa aula, eu só peço que vocês, assim como eu falei na orientação, façam uma leitura das páginas que eu indiquei, que vão explicar novamente o que é o evento, o que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral, tá certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição e agora vamos assistir a próxima aula, a aula 1, onde a gente vai aprender a calcular a probabilidade desses eventos. Até a próxima, pessoal, e abraço!